A produção de transgênicos no Brasil cresce a passos largos. Só no ano passado foram mais de 25 milhões de hectares de produção. Bom, e com todo esse crescimento, o Brasil já ocupa o segundo lugar no ranking mundial dos países que cultivam transgênicos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No Brasil, o plantio de transgênicos é feito desde 2004. E ao longo desses 7 anos, a produção não para de crescer. Só no ano passado foram plantados 4 milhões de hectares a mais que em 2009. Os produtos transgênicos ou organismos geneticamente modificados são produzidos em laboratório. O objetivo é aumentar a produtividade e reduzir os custos com inseticidas e herbicidas. No caso dos grãos, por exemplo, os transgênicos podem ser mais resistentes a algumas pragas e a condições climáticas adversas, como secas prolongadas. Mas o assunto ainda é visto com cautela pelos especialistas. Para eles, o Brasil não tem meios eficazes de controlar os riscos desse tipo de lavoura. Um dos problemas apontados é o surgimento de pragas mais resistentes nas lavouras geneticamente modificadas. Outro ponto é a falta de estudos que comprovem que o consumo desses alimentos não traz riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no nosso estúdio no Rio de Janeiro com o diretor da Sociedade Nacional de Agricultura, Alberto Figueiredo. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, muito prazer. E lá no nosso estúdio em São Paulo, a gente recebe o diretor de campanhas do Greenpeace, Sérgio Leitão. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, diretor, eu queria começar com o senhor aqui no Rio de Janeiro. Os países em desenvolvimento estão entre os principais destaques na produção de transgênicos. A gente pode dizer que o Brasil está caminhando para ser o líder nesse setor? Olha, eu acredito que o Brasil tem um grande potencial nessa direção e eu queria iniciar por agradecer a participação da SNA como convidada da Globo para esse debate, porque ela é realmente um fórum permanente de discussão de todas as matérias que se relacionam com o agronegócio. Então, essa participação para nós é fundamental. E eu acho que é interessante que a gente, por motivos didáticos, pense um pouquinho lá atrás, quando as populações viviam isoladas no meio da mata e se alimentavam de produtos que eram produzidos naturalmente ou pela floresta, ou pelos rios, ou até os animais que existiam soltos na natureza. A partir do momento em que as populações tiveram que se estabelecer em determinados lugares, elas precisaram começar a produzir o seu próprio alimento. E daí surgiram as técnicas agrícolas, com os arados mais rudimentares até as evoluções que acontecem nos dias de hoje. Essa evolução, durante séculos, aconteceram preservando as condições naturais ou as condições genéticas das plantas e dos animais. Recentemente, já na década de 70 e a partir da intensificação das pesquisas, com a descoberta de alguns fatores relacionados ao DNA, e o DNA é hoje um nome conhecido porque o teste de paternidade é constantemente feito, inclusive na mídia é estimulado nessa direção, então a população sabe bem o que é DNA, que é exatamente a configuração genética ou a estrutura genética de um ser vivo. Então essas pesquisas foram mais intensificadas recentemente, a partir, inclusive, no Brasil, da existência de uma grande empresa da qual nós temos todos que nos orgulhar, porque tem um nome importante no Brasil e no exterior, que é a Embrapa, que faz um trabalho fundamental para a pesquisa e para o desenvolvimento de tecnologia na agricultura e na pecuária no Brasil e no mundo. Sérgio, os brasileiros estão consumindo alimentos transgênicos sem saber? Estão porque, infelizmente, uma das exigências da nossa legislação de que se faça a rotulagem, que é a identificação de que um produto é transgênico, não acontece. Você vai ao supermercado hoje, pode estar levando uma lata de óleo para a sua casa e transformando a sua família em cobaia de um produto que não sofreu, não realizou os testes necessários para garantir de que ele não irá fazer mal à saúde da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Portanto, o brasileiro, infelizmente, hoje foi transformado em cobaia das grandes indústrias que lucram com as sementes geneticamente modificadas que são vendidas no Brasil sem qualquer tipo de controle. Alberto, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a diferença, né? Os interesses, benefícios e cuidados que devem ter o agricultor que planta transgênicos e o que não planta. O que a nossa legislação já permite, o que é possível, quais as vantagens e os cuidados que tem que ter?
Sem dúvida. A legislação é de 95, é uma legislação que coordena toda essa questão de transgênicos e todos os produtos geneticamente modificados. E a partir dessa legislação foi criada uma comissão nacional, composta inclusive só de doutores na matéria, que inclusive há uma ressalva nessa legislação, que parece que é uma legislação reconhecida mundialmente como perfeita, mas na composição dessa comissão, por exemplo, cita-se a necessidade de ser doutor, mas não especificamente na área de genética, o que permite a participação na comissão de doutores em outras áreas que eventualmente não tenham as mesmas condições de estar discutindo. Então, a comissão é hoje a grande responsável pela seleção de todos os projetos e a aprovação de todos os produtos que vão para o mercado antes deles serem utilizados pelos produtores em qualquer área. Então, tem essas pesquisas, mas mesmo assim os ambientalistas são bastante preocupados em relação a esse tema. E eu queria falar com o Sérgio. Sérgio, é o seguinte, o desenvolvimento, né, de grãos transgênicos permite, por exemplo, o aumento da produtividade, a redução de custos, mas os ambientalistas apontam alguns riscos, até mesmo porque dizem que não há muitos estudos em relação ao consumo. Eu queria que você citasse alguns desses riscos que os ambientalistas alertam. Luciano, primeiro preciso dizer que a redução de custos não é uma verdade absoluta. Nós temos várias regiões do Brasil hoje onde plantar as sementes convencionais, que são aquelas não transgênicas, é muito mais barato do que plantar a semente transgênica. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso, que manteve um mercado ativo de produção convencional que é exportada principalmente para a Europa, que é uma das grandes consumidoras de produtos agrícolas do Brasil. Em segundo lugar, é preciso também que se diga que essa indústria que passou a controlar, que são 3 ou 4 grandes empresas multinacionais que têm suas sedes fora do Brasil e que passaram a controlar esse mercado no mundo inteiro e principalmente no nosso país, tem lucros astronômicos, o que motivou, por exemplo, a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso a ingressar na Justiça com uma ação para reduzir a cobrança abusiva do direito de usar essas sementes transgênicas. Para que o nosso, quem está nos assistindo possa entender, somente no ano passado os produtores do Mato Grosso pagaram mais de R$1 bilhão de royalties e de licenças às grandes produtoras de semente multinacionais. Portanto, nós temos aí um problema que, primeiro, essa semente não é mais barata, em segundo lugar, existe o risco de contaminação, que é uma lavoura convencional contaminada por essa semente transgênica com um grande prejuízo para a nossa economia. Portanto, nós temos um problema que é a semente transgênica não se mostrou mais barata, ela não liberou, como se dizia, o uso do agrotóxico. Hoje o Brasil é o país que mais consome veneno no mundo. Nós consumimos anualmente 1 bilhão e 600 milhões de litros de veneno. Isso dá 5 litros de veneno para cada brasileiro. Portanto, a semente transgênica se mostrou uma espécie de falsa propaganda e nós precisamos discutir mais e precisamos exigir que o governo brasileiro faça o seu papel de controlar esse mercado em nosso país. Senhor Alberto, falando em discutir mais, eu gostaria de saber se em algum país do mundo já existe pesquisa sobre os efeitos a longo prazo dos produtos transgênicos no ser humano e também na natureza. Acredito eu que não, porque a pesquisa com os transgênicos é relativamente recente e acho que essas pesquisas, mesmo iniciadas, talvez não tenham produzido ainda resultados conclusivos. Mas já há pesquisas feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação a seres humanos que consumiram e que não há nenhum traço de nenhuma modificação, de nenhuma alteração no organismo a partir do consumo desses produtos. Eu queria só salientar que esses produtos geraram recentemente uma redução, sim, significativa no uso de produtos químicos, da ordem de 300 mil toneladas ou 300 milhões de quilos de produtos químicos que deveriam ter sido utilizados em culturas convencionais e que, pela resistência das plantações transgênicas, deixaram de ser utilizados, deixaram, portanto, de poluir a natureza e deixaram, portanto, de oferecer resíduos nesses produtos para os consumidores, quer sejam eles animais ou seres humanos.
queria falar com o Sérgio lá em São Paulo. Sérgio, os ambientalistas não veem nenhuma vantagem nos transgênicos por serem sementes mais resistentes a pragas, a condições climáticas. Não poderia, por exemplo, ser uma das alternativas para a solução para a crise de alimentos no mundo, para a falta de alimentos no mundo? Os ambientalistas não veem nenhum lado positivo nessa questão dos transgênicos, nesse sentido? Raquel, infelizmente, como o próprio doutor Alberto colocou, existem vários locais onde não se fez ainda um teste que comprovasse, por exemplo, a impossibilidade de contaminação. O que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, que é o grande produtor mundial, que inventou essa tecnologia, é o aparecimento daquilo que o New York Times chamou a superpraga, que é uma praga na agricultura que até agora não tem forma de combate conhecida. No Brasil, essa superpraga também já começa a aparecer. Isso motivou uma investigação determinada pelo presidente Obama para combater esse tipo de situação, como também motivou uma investigação por parte dos órgãos de controle da concorrência sobre esse controle abusivo por parte de empresas multinacionais sobre aquilo que se consome, por exemplo, nas mesas dos consumidores americanos e que está acontecendo aqui no Brasil. Então essa questão da falta de testes conclusivos deveria ensejar um outro tipo de preocupação. Se você não conseguiu comprovar que esses produtos não fazem mal à saúde, o que se impõe é aquilo que se chama o princípio da precaução. Eu não vou transformar a mesa do povo brasileiro, o direito de consumir um produto limpo em, por exemplo, uma mesa de teste. Eu não posso transformar o consumidor brasileiro, a dona de casa, numa cobaia. Portanto, se esses testes não foram conclusivos, eles não foram para dizer que fazem bem nem que fazem mal. Isso impõe o quê? Mais investigação, mais testes para que a gente possa garantir. Portanto, o que a gente está chamando aqui é o cuidado com o princípio da precaução que não está sendo seguido. E não é seguido, inclusive, pela questão da falta da identificação desses produtos. Não se pode nem fazer teste porque a indústria sonega essa informação de que utiliza o transgênico na confecção, por exemplo, de um óleo ou de qualquer outro produto que é vendido no supermercado. Falta mais investigação, falta mais teste e o consumidor não pode virar cobaia. Sérgio, duas perguntas em uma. Quantos produtos a gente tem hoje, estão liberados no Brasil para o cultivo? Como é feita essa liberação comercial dos produtos transgênicos aqui no Brasil? E existe uma convenção mundial, ou algo do gênero assim, com critérios científicos que garantam que os produtos transgênicos são realmente seguros para o consumo? Como é que é feito esse controle? No Brasil, como o próprio doutor Alberto colocou, existe uma comissão que funciona no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Greenpeace tem reclamado ao ministro Aloysio Mercadante da falta de critério científico. Infelizmente, essa comissão ela virou muito mais uma propagandista da liberação dos transgênicos do que um órgão que faz o controle assegurando à população que ela consome um produto de maneira correta. Em segundo lugar, existe um protocolo internacional que se chama Protocolo de Cartagena, que é a cidade onde ele foi assinado, que é uma cidade colombiana, que impõe a identificação de qualquer movimento internacional de cargas, que contenham transgênicos. E esse protocolo está sendo agora, digamos assim, aperfeiçoado para fazer um controle maior. No caso do Brasil, é preciso que o Ministério da Ciência e Tecnologia, fica o nosso apelo ao ministro Aloysio Mercadante, exerça um maior papel de controle dessas liberações, e nós temos aqui uma denúncia muito grave a fazer. O Ministério do Meio Ambiente, inclusive agora, está diminuindo a exigência do plantio de sementes transgênicas ao lado de unidades de conservação, que são áreas sensíveis, atendendo a uma pressão da indústria que no Brasil não quer controle, não quer rotulagem e quer transformar, infelizmente, o nosso consumidor em cobaia de consumo de produtos que não foram testados em nenhum lugar do mundo. Basta que se diga o seguinte: a Europa não aceita consumir produtos transgênicos porque não tem a certeza de que eles não irão fazer mal à saúde da população europeia. Sérgio, muito obrigado pelos seus esclarecimentos sobre esse debate longo. Há longos anos se fala sobre transgênicos no Brasil. Realmente a população tem que ter mais informação sobre esse assunto. Nós conversamos então com Sérgio Leitão. Ele é diretor de campanhas do Greenpeace. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Luciano, Raquel. Obrigado, Ana. Lembrando que a União Europeia, a partir do ano passado, já liberou também o plantio de alguns produtos, de alguns grãos transgênicos. Como é que você vê esse argumento de que tem 3 ou 4 multinacionais que controlam a quantidade de grãos e o risco de os transgênicos acabarem substituindo os grãos comuns? Olha, eu acho que a tendência mundial é da centralização de produções, principalmente quando são necessários investimentos vultosos, como é o caso do investimento na genética, em empresas que tenham capital para sustentar e produzir esses resultados. Eu acho que esse cuidado tem que ser tomado no sentido de que essas sementes não cheguem ao produtor por um preço abusivo,
Portanto, é uma função do poder público controlar essas produções de maneira a que esses abusos não aconteçam. Mas os resultados positivos relativos à utilização dos transgênicos é de tal ordem que o próprio Brasil cresceu quase 20% de um ano para o outro, chegando hoje a 25 milhões de hectares plantados, 75% ou de cada 100 hectares de soja plantado, nós temos 75 com soja transgênica, temos 55 de cada 100 de milho e temos praticamente 1/4 da produção de algodão de forma transgênica. E a adesão a esse produto por parte dos produtores é tão significativa que significa dizer que eles estão tendo melhores resultados do que tinham anteriormente. Portanto, os principais resultados, que são plantas sujeitas a condições climáticas adversas, que são agora podendo ser produzidas, plantas com maior valor nutritivo, plantas resistentes a insetos ou doenças que eram a eles familiares. E a Embrapa agora está oferecendo à comissão um feijão transgênico resistente a uma doença de fungo, e nós já vimos várias plantações de feijão que é uma produção característica de pequenos produtores serem completamente dizimadas por essas doenças. Então, o fator social envolvido no desenvolvimento dessa produção transgênica é fundamental. Acho que devemos o respeito à organização Greenpeace, no sentido de estarmos atentos às alertas que eles oferecem, mas os cientistas é que deverão ser capazes de dar essa resposta. A gente vai acompanhando esse debate aí, doutor Alberto Figueiredo, muito obrigada pela participação aqui no Eu que agradeço, e a Sociedade Nacional de Agricultura agradece muito por essa oportunidade, estará sempre à disposição para outras necessidades. Obrigado a vocês. Bom dia. A gente vai para o intervalo agora.